Virei sócio do G4, acho que com 4 meses de empresa. Você precisa dos seus infiltrados nos lugares certos. Tem uma galera que só funciona na porrada, só funciona com a intensidade, sabe? Sim. Nós vamos num evento de um cara que a gente admira, gosta, que ele vai levar os vendedores dele e a gente vai lá pra prospectar os vendedores do cara. Tipo, não faz o menor sentido. Todo time que não tem um G4 raiz, ele tem mais dificuldade de funcionar. Você só coloca o seu canhão, cara, onde tem a oportunidade. Você não deveria colocar o seu canhão no que te parece interessante. Então, essa mudança do G4 é pro futuro. Hoje, mais de 40% da nossa receita já é de clientes. Eu sou um engenheiro de vendas, eu não sou o melhor vendedor. Eu sou um engenheiro, eu transformo o que a gente faz em números, em processo, em conduta, em sistemática. Sou o Rafael Gama, prazer ter vocês aí com a gente. E aí, Eric, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais uma? Vamos para mais um, brother. Fala, pessoal, sou o Eric Marques e co-host aqui da Mesa de Gauch. É isso aí, vambora. Ó, é o seguinte, esse cara a gente tá tentando marcar desde o início. Desde o início da Mesa de Gauch, cara, só que é difícil. É muito especial. Convidado especial, irmão. Pô, estamos no final do ano ali, né? Meta ser batida. E meta braba, né? O alto. É isso aí. John, bem-vindo, meu cara. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado, irmão. Queridos. Clima natalino, É, aquela desse coisa jeito. fraterna. Obrigado, é uma honra estar aqui, eu sou ouvinte, né? E toda vez Pô, que eu que encontro massa, vocês, eu tô... Aquele dia eu te encontrei, eu tava ouvindo o da verdade. Nath. Tantos amigos meus estão aqui, né? Eu aprendo muito mesmo. Porra, Já fui pro Rio de Janeiro de carro, ouvindo vocês. Pô, tá Vocês estão mandando muito bem, inclusive. Pô, valeu aí, ó. Tá vendo? Estamos fazendo direitinho. Tá no caminho certo. Inclusive, foi esse, cara. se você aí é empresário e você não patrocina aí na Mesa de Gauch, você tá perdendo dinheiro. É isso aí, tá? Vocês estão ouvindo, né? E falando em patrocinador, a gente tem um presente aqui pra Opa, você. levantei a bola. Teve gente Levantou que a bola. aproveitou, né? Olha aí, cara, eu cheguei ganhando coisa já. Que é um presente da Rivers. Opa, bacana. Bom, vocês já conhecem a Rivers, né? E pra quem ainda não conhece, vai lá no site rivers.com.br, não é isso? Isso. E tem também um cupom lá, Eric. Qual que é o cupom? A Mesa de Gauch. Outro dia eu tava no evento do G4 e falou assim, o cupom é a Mesa de Gauch, né, Eric? Aí eu falei exatamente isso. Obrigado, É isso Então aí. tá na cabeça Turma da de Rivers todos. aí. A gente vai deixar Boa, aí John. as coisas aí, né? O time vai fazer um negócio... Vai aparecer alguma coisa aí pra você. Alguma coisa vai aparecer Põe aí, galera. @Rivers aí no Instagram e conhece os produtos. É isso. John, cara, você é uma lenda no G4, irmão. A parada é essa. Não, tu é uma lenda. Quando eu falei que a gente ia conversar contigo, o pessoal ficou super empolgado. Tinha gente querendo assistir aqui, mas não assistiram porque tinham reunião. E é a gente do teu time. Sim. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Cara, me conta uma coisa. Como que você foi parar no G4? Pra gente também entender o que você fazia antes. Tá. Né? Tu Pra diz gente- da minha trajetória. Da tua trajetória, exatamente. Eu sou gaúcho, de Boa. Porto Alegre, né? Então... Quem é o John? Quem é o John, né? Então, eu nasci em 90, então eu sou daquela turma que não participou dos momentos mais duros ali do Brasil, né? Então, mudança de moeda e tal. Então, foi tudo muito tranquilo pra mim, assim, de cresci numa família de classe média e tal. Sim. Minha carreira, cara, o Rio Grande do Sul é um estado, ou era pelo menos quando eu morava lá, né? Faz 10 anos Você é da onde de lá? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. Legal. É um local industrial, né? Eu nasci, eu cresci na minha escola, né? Quando eu entrei na faculdade, com o pilar de gestão das empresas, que eu fiz administração de empresas, né? Eu entrei na faculdade cedo, com 15 anos. Era indústria. Então você aprendia absolutamente tudo. Todos os seus amigos, os pais dos seus amigos trabalhavam em indústria, inclusive os meus pais trabalham, né, até hoje envolvidos na indústria. Caramba. Então a minha carreira começou na indústria, cara. Eu fui estagiário da Forjas Taurus, que faz armas. Olha que coisa curiosa, cara. Curioso. Curioso demais, Quantos anos né? você tinha? 19. 19. Eu tava terminando a faculdade já, eu ia terminar com 21. E aí eu... Pô, naquela coisa, depois de fazer 18, eu vou fazer um estágio aqui. Faculdade do quê que tu... Administração. Administração. Focado em Legal. empreendedorismo, Legal. E aí, pô, aí começou, né? Eu passei Sim. por várias indústrias e aí formei, fui pra Nestlé depois. Aí foi quando muito do que vocês
carinhosamente gostam do G4, dessa cultura de vendas veio do varejo, né? Eu passei quase 3 anos na Nestlé e eu aprendi tudo sobre visitar um cliente, fazer rota, lidar com vendedor, lidar com promotor, ser um promotor, Legal. ser um vendedor. Então, muitas das coisas, a gente pode falar aqui, mas várias coisas. Fui fazer um intercâmbio, passei um ano na Inglaterra estudando. Legal. E aí voltei e continuei na indústria. Trabalhei em indústria alemã, aquelas que você não pode nem usar a camisa para fora da calça. Olha só, cara. Então eu tenho muito da minha disciplina veio, meus pais também, né? Obviamente, então minha terra lá é assim. E em 2015, cara, uma empresa chamada RD Station, que na época chamava Resultados Digitais, que era um blog, né? Sim. Me manda uma mensagem no LinkedIn falando que estava buscando pré-vendedores, vendedores e tal, e isso eu queria me candidatar, que é exatamente o que a gente faz hoje, né? Tentar trazer jovens e tal. E aí começou minha carreira em startups. Eu fiquei quase 3 anos na RD, então foi a RD Station, né? Que chama RD Station hoje. Sim. Conta Azul, contabilizei. Aí conheci uma startup pequena que vendia para grandes contas chamada MindMars, que foi um puta aprendizado para mim. E aí G4 Educação. Então essa foi a minha história até chegar no G4. Quando eu cheguei, a menina que vocês entrevistaram aqui, Natália Agostinelli, me prospecta no LinkedIn, cá estou. Cara, que legal. Caramba, olha essa... Ô John, essa época da RD, né, deve ter passado muitos caras bons lá. O Mineiro foi um dos caras que você tem conexão até hoje. Ele é um dos mentores ainda. Inclusive, quando eu fui ser contratado, um dos caras que foi consultado foi ele. O Mineiro. Cara, você já teve aula com ele? Não tive ainda. Cara, o Mineiro é absurdo do growth. A minha primeira imersão no G4, que foi de Marketing Growth, ele deu aula. Cara, e é um cara super acessível e inteligentíssimo. E ele tem uma característica que eu acho que é um primor que pouca gente tem, que é a simplicidade. A forma como ele consegue desenvolver as coisas e pensar de maneira simples, tanto que ele fala no método dele, que é arroz com feijão, né? ACF. Então, eu sempre acompanhei ele, assim, mesmo nas tratativas da RD, ele se envolve com as coisas que ele faz, mas dá pra ver que ele tem a cabeça do empreendedor, que ele dá passos, sabe? Ele tá tranquilo, ele não precisa dessa euforia e tal. Então, eu admiro muito ele. E imagino que também parte de eu estar aqui, ele deve ter dado uma empurrada ou outra. Ele é fera. Pra quem não conhece, galera, segue lá, GLA, Growth Leaders Academy. Me inspiro muito neles, inclusive eu penso um dia bons. fazer um negócio parecido disso para vendas. Nessa trajetória, antes de chegar no G4, você já tinha passado por cargo de liderança ou você já tinha passado? Né? Foi RD, foi Conta Azul? RD eu não fui líder. Você foi Eu passei por mesmo, todas as áreas de vendas. São 3 áreas de vendas. Então, a área que vendia direto para o cliente, que vendia para a agência e que era gestor de conta de agência, que eram os mais key accounts, né? Então, eu passei pelas 3 e aí na Conta Azul eu virei gestor. Então, lá foi a experiência que me catapultou, assim, para entender esse mundo do outro lado da mesa, né? E foi fundamental, porque a minha carreira, ela sempre foi... eu sempre tive um objetivo de vir para São Paulo. Eu saí... Porto Alegre, aí Floripa, eu fui subindo, Joinville, aí passei um pouquinho por Curitiba, aí cheguei aqui. Na Amapá, eu fui subindo assim, porque eu acreditava que aqui que era o meu mercado corporativo forte, né? E assim, baseado em nada, era o que eu achava. Não tinha, sabe, o ChatGPT, alguma coisa me falou, só percebia isso. Só vai. A época da Nestlé, né, meu onboarding foi aqui, então quando eu cheguei aqui, aí fui na Berrine, ele viu o tamanho do prédio, eu falei, moleque, é aqui, eu vou ter uma sala com meu nome nessa merda. Acho que eu vice-presidente na frente. Então, aquilo me mordeu, assim. Que maneiro, cara. Acho que eu tinha 20 anos. Essa experiência de liderança antes, cara, quando eu fui fazendo os passos na minha carreira, eu fui tava um ano na Conta Azul, a contabilizei como coordenador de vendas, tocando bumbo lá na frente, amava o meu time. É uma galerinha muito boa. Eu vi uma foto, cara, muito legal sua da galera da Conta Azul, mano. Eu brinco que eles eram um mini G4. Olha. Eles em 24 eram iguais, cara. Mesmo? Tem várias histórias que eu posso contar. Caraca, que legal. Iguais, assim. Eu só não tinha feito desse tamanho. Já tinha feito 3 vezes a mesma coisa de time. A mesma parada. Você conseguiu a cultura ali muito parecida. Com as mesmas pessoas. Bandeira também, essas coisas. Tudo. Caramba, cara. Tudo.
Tudo. Que foda. Muitas das coisas que eu aprendi na Conta Azul, por exemplo, a Conta Azul fazia uma coisa que o G4 faz muito hoje, eu trouxe comigo. Então, pô, a gente faz muita campanha. Então, o MacBook. Sim. Vai tá rolando, ter... inclusive, né? Tá rolando agora. Inclusive, aí, boa sorte pra você, vendedor. Se mate pra ganhar, porque não vai ser fácil. Então, eu fui num ano de Conta Azul, a Contabilizei, que era um competidor, me chama pra ser gerente. E aí, essa proposta de gerência vinha com uma vinda pra São Paulo. Então, cara, ela encaixava muito no que eu tô quase, acho que também um pouco de tempo assim na Contabilizei. Vem a Mindmars e fala assim, cara, eu tenho uma posição de head aqui para você. Aí vem o G4 e fala assim, não, eu tenho uma posição de head para uma empresa maior. Então as empresas foram me galgando até onde eu tô, e o G4 foi a empresa que eu fui mais longevo. Sim. Porque acredito também que pro meu objetivo de carreira ela foi me dando também isso aqui dentro, não precisou para fora. Eu virei sócio do G4 acho que com 4 meses de empresa. Porra, calma aí. Eu anotei isso daqui, John, pra te perguntar, já que você trouxe esse gancho, como que foi essa virada ali de sócio, né? De tipo, sócio. pô, quando você soube aquilo aconteceu, o sentimento, bastidores. Acho que tem 2 histórias legais sobre Boa. ser sócio, assim, que eu acho que vale contar pra vocês, que acho que ninguém sabe, inclusive. Opa, legal. A primeira Inédito na mesa de galo. Inédito, acho que eu nunca contei essa. Acho que só quem tava lá sabe. Eu entrei em abril de 2021 no G4, né? Aquela segunda onda de pandemia. O G4 tinha 40 funcionários e o time de vendas tinha 10. Todo mundo de casa, né? Porque, de novo, tava ainda as coisas fechadas. A gente tava terminando a obra do espaço de eventos. Eu lembro que o meu primeiro dia foi lá e tal, pra conhecer. E aí, as coisas foram dando certo. E, se eu não me engano, setembro ou outubro, não lembro exatamente o dia, eu lembro que foi na transição do mês, o Lucas, o Riedo, né? Sim. Que era o CEO e meu gestor na época, me chamou numa salinha. A gente nem tinha sala de reunião, a gente tinha uma sala de reunião no escritóriozinho que a gente tinha, e tinha uns outbackzinhos que nem tem aqui no espaço, né? Com 2 coisas ali, fechado. Aí ele me chama lá dentro, sei lá, 7h30 da noite. Ele falou, pô, então, como você tá e tal? Tudo bem e tal, beleza, e a meta e tal. Eu falei, beleza. Ele falou, então, eu tenho um negócio pra te falar. Parabéns, você é o mais novo sócio do G4, chega a me arrepiar. Aí eu falei assim, sério? Ele falou, sim. Então, só que o Lucas é assim, né? Todos os aumentos que ele me deu, a partir de agora teu salário é tanto. Ele não cria todo o enredo, sabe? Então foi assim que ele me contou isso. Eu falei, porra, obrigado. Então tá, valeu. Posso ligar pra minha mãe? Eu lembro que na hora me deu uma parada assim, pô, posso ligar pra minha mãe? E ele, beleza, parabéns e tal, pô, doutor, você cai, fala aquela coisa, pô, continuo, caralho, vou pra cima e tal, vamos fazer dinheiro, vamos não sei o quê. E aí eu saí de lá, liguei pros meus pais e tal, falei, pô, legal. E aí tá, tudo bem. Aí a gente tinha construído essa conversa, só que o G4, diferente de hoje, na época ele tinha isso era um assunto muito para poucos, né? Vocês conversaram com o Leitor, o João Vitor, então não era que faziam algo que nem hoje, tem uma cerimônia, avaliação de desempenho, você dá a placa pro cara e tal, beleza. Aí beleza, esse assunto ficou lá. E aí, em abril de 2022, começo do ano, que eu faria um ano de G4, o Adib vai fazer um evento num ginásio Ibirapuera ali com todos os vendedores dele. E aí vocês vão ver onde o Adib entra nessa história, né? O Adib vai fazer esse evento e o Lucas e o Thales falam pra mim assim, ó, vamos pro evento pra nós prospectar vendedores. Era num sábado de manhã. Eu falei, galera, só um pouquinho. Nós vamos num evento de um cara que a gente admira, gosta, que a gente tem o maior respeito, que ele vai levar os vendedores dele e a gente vai lá pra prospectar os vendedores do cara. Tipo, não faz o menor sentido. E eu lembro que eu fiquei irado, assim. Foi o Thales que meteu essa? Meteram essa pra mim. Aí eu chego lá, ginásio, aquelas coisas, né? Era na época que ele tava fazendo um negócio da NASA lá, lembra que ele ia mandar? Sim, e aí a galera tudo comprando umas jaquetinhas e tal, e a gente, pô... E sábado de manhã, cara, eu tava muito puto de estar lá. Eu falei, pô, não faz o menor sentido eu vir aqui tentar conversar com o cara, para de vender pro Adib, vem vender pra mim, porque era isso que tinham me vendido. Aí o evento começa, eu acho que, pô, eu lembro que na época o pai dele ainda era vivo, então eles contaram toda a história da CIMED ali, foi muito bacana, eu como espectador, e eles fizeram aquele palco redondo no meio, assim, muito sabe? Legal. Muito legal, bem coisa de vendas, assim, sabe? Legal. Então eu tava adorando. Só não tava adorando o fato de eu ter que ir lá pra prospectar o vendedor do cara. E muito aí, o Alfredo dá uma palestra, né? Muito bacana, assim, sempre aquela energia do Alfredo, e depois vem o Thales com aquela oratória bizarra. Sim. E quando ele tá terminando,
o Nardon senta do meu lado. E o Nardon, cara, ele é muito na dele, né? E o Nardon sentou do meu lado e falou, beleza e tal, beleza. E eu ali, né, tipo, vendo aquele negócio e conversando com os meus vendedores e tal. E aí, do nada, o Nardon me cutuca e eu olho pra frente e tá a minha foto no telão. E aí tá escrito o mais novo sócio do G4 Educação. Caramba, cara. Caraca, que legal. Daí eu falei, caralho. Aí foi lá que eu ganhei a placa. Então, na verdade, o evento, eles aproveitaram aquela oportunidade. Acho que o Adib, obviamente, convidou eles pra falar no evento e tal. E eles aproveitaram a oportunidade. Então, foi lá que eu oficializei de ganhar a placa e tal. Então, o Adib falou pra mim, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Você tem que vender pra caralho agora. Eu falei, tá bom. Pô, e essa é a história do ter virado sócio. Foi a trollagem, na verdade, né? Foi muito bom. E eu lembro que eu fiquei mó cara de... Cara, eu enchi o saco de ter que vir, cara. E os caras queriam fazer uma surpresa pra mim, assim. Maneiro, foi muito carinhoso, cara, deles. Pô, 2021, entraram várias lendas, né, John? Sim. Caraca. Várias, cara. Achei essa A Mari. história incrível. A Mari, o Raulino. Eu tenho algumas excelentes pessoas que não estão mais, que entraram muito próximo de mim, a Thay. O Renaldo, na época, que era o head de tecnologia, que fez um trabalho que me ajudou muito. Enfim, tem uma galera... Eu lembro que o Thales sempre postava coisa dele e falava, pô, cara de tech que consegue trazer ROI. Ele é Cara, impressionante. Não é que ele é bom, ele é impressionante, assim. Ele não é aquele... Bom, enfim, eu sou amigo dele, gosto muito dele, mas ele é genial aí, é um cara que... Reinaldo Cavalcante, o nome dele. É brabo, né? Teve o time que quando você entrou, se eu não me engano, a Mari veio depois, não é isso? Eu não lembro. Eu contratei a Mari uns 3 meses depois que eu entrei, mais ou menos, né? Não lembro exatamente. O Raulino veio em maio. Ele veio antes de mim. Antes de você? O Matheus é o único cara que ficou do time que eu assumi. Olha só, cara. Olha só, ele é muito foda, cara. Ele é um excelente menino. Hoje não mais menino, né? Ele é um excelente não homem. tão assim. garoto, mas... ele era garoto na época. E ele tem uma capacidade impressionante de respeitar. Então, ele é muito respeitoso. E num momento de mudança, de hierarquia forte, você precisa, né? Isso é uma... Sim. Infelizmente, não é um momento que se dá muito para ter democracia. Sim. Né? Então, você respeitar e tal. O Matheus é muito centrado nas coisas que ele quer. E com certeza as potências dele são as coisas que mais vão gerar para ele dificuldade no futuro, né? Vai ter uma hora que ele vai, eu falo isso com ele direto, que ele vai poder vai precisar se sobressair, né? Sim. E não mais ser hierárquico. Ele vai ter que passar na frente das pessoas. E do outro lado, ele vai ter que cada vez mais usar mais. Mas enfim, ele foi o único que ficou. A duras penas, assim. Sim, uma pena. Na época que você veio, qual foi a autonomia que o G4 te deu pra criar... 100%. 100%, cara. Caraca, incrível. Que foda, velho. Sim. Que foda. Até eles me deram uma certa libertinagem, assim, que eu me passei várias vezes. É mesmo, velho. A Nath... assim, se tem uma dica que eu posso dar, que acho que muda o jogo de qualquer empresa, você precisa ter uma pessoa de RH pró-negócio. E quanto mais coisas você atolar dela, cuida de avaliação de desempenho, pior. Ela é uma pessoa de RH para trazer o lado humano e comportamental das decisões e dos movimentos da empresa. A Natália do meu convívio, a pessoa que mais fez isso. Ela me ajudou a ser um melhor gestor, ela ajudou todas as pessoas do meu time, ajudou o Matheus, a Mari, e quando ela saiu a gente sentiu muita falta. Não porque a Marcela não era boa, mas é porque o pé direito da Marcela não é esse. Ela é a gestora, a executiva de RH. A Nath era a business partner. Então, esses movimentos, né? Esses comentários até antes ali de trazer gente e tal, foi bastante duro, porque como eu tinha uma liberdade total, não foi que me falaram assim, cara, faz o que você quiser. Eu fui fazendo e foram deixando. Então eu cheguei, botei o time na linha e tal, que precisava, não porque eu queria, mas precisava. Eu lidava com várias coisinhas de dia a dia, assim, o time me odiava. E e eu entendo, né? Eu também me odiava a forma como eu era, mas eu precisava ser naquela época. Sim. Então eles me deram muita liberdade, assim, pra fazer. E tanto que com 2 meses eu mudei todo o modelo de comissionamento. Não era OT? Mudei todo, não era OT. Mudei todo o modelo de como funcionavam os funis, absolutamente tudo. Eu mudei absolutamente tudo. Eu lembro que até hoje, quando eu propunha as coisas pro Lucas, eu conseguia ver no olho dele que ele tava assim, cara, se eu falar pra ele não fazer,
ele vai sair, porque eu falei pra ele que ele tem que mudar. Sim. Agora, se eu falar pra ele fazer e der merda, a gente vai se ferrar. Então, vários movimentos... Eu via na cara dele esse semblante, assim, de... Ele gostava da ideia, mas ele... Cara, não precisa ir Tinha nesse... uma Será que não tem uma dicotomia coisa... Eu via na lata dele. Caramba, e aí, cara. 99% das coisas ele deixou eu fazer e eu sou muito grato a ele. Muito do que a gente construiu no time de venda. Não falar como G4, que Sim, sim. a minha capacidade de avaliar tá mais ali no meu... É muito graças a ele e, obviamente, com o sócio. Porque, cara, teve muito momento de quebra, né? Ao longo desse ano, que os sócios também tiveram que ajudar de uma forma ou de outra, né? Em diversos aspectos. E olhando hoje como um todo, quando você olha assim, poxa, o time de vendas é enorme comparado ao de quando você chegou. Quantas pessoas tem no time hoje? 160, eu acho. Que isso, cara. É muita cabeçada, hein? Cara, a Mari trabalha muito também, viu? Cara, a duro. gente sabe. Mas hoje, o que você vê, assim, John, de uma característica que tinha nesse time quando você chegou, que você criou ali no início, Sim. que não tem hoje? Pergunta difícil essa, né? Eu sei, eu tenho a resposta A na tua cultura cabeça. muda, né? Não, eu tenho a resposta na cabeça. Inclusive, Boa. muito por eu ter. Acho que a culpa foi minha de ter. A gente não tá ávido por fazer mais dinheiro. A gente tá ávido por bater meta. E isso, cara, cagada. Quando eu te coloco uma meta, e é bom que você tenha essa diligência de ir atrás. Então, Sim. isso a gente fez com primazia. Mas não é isso que a empresa precisa. A meta, ela é uma conjuntura para criar um modelo meritocrático e tal. Agora, a cabeça de todo mundo que está em vendas deveria ser de fazer mais, de ver oportunidade. Sim. Quando a gente fala de um líder de vendas, assim, cara, ele precisa ser ávido por trazer dinheiro. E como eu falei, foi o meu erro isso. Como eu sou mais matemático, eu falei para você antes que eu era mais conservador, eu matematicalizei tudo que o G4 faz em termos de receita. Assim, fui eu que fiz o modelo desde quando eu cheguei, que tinha antes o funil, né? Leads, conversão. Eles até tinham um modelo de scoring bacana, assim, mas eu entendia que não era o melhor. Então toda essa arquitetura de receita, igual vocês fazem, era uma obsessão minha. Sim. Só que eu fiquei tão obcecado por aquilo que eu esqueci da fonte de toda a nossa inovação, da fonte de toda a nossa potência, que era fazer mais. Fazer de grana, achar né? oportunidade, fazer grana. Se o cliente quer uma coisa que a gente não tem para vender, por que a gente não gasta a nossa energia com o time de produto para fazer? Sim, bem ser o led growth mesmo, Não, né? não pode, cara. Tanto que Bem visão do agora... Alfredo ali, né? E sabe que isso é uma coisa que você só aprende com o founder. Normalmente o founder é assim. O cara de produto quer fazer produto, o cara de marketing quer fazer marketing, o cara de vendas quer converter vendas, o cara de finanças quer cuidar do dinheiro. Quem que tá preocupado no progresso é só o dono. Só o dono, Não cara. adianta executivo, você pode falar, é o cara júnior, o cara pleno, o cara ultra high, ele sempre quer entregar o dele. Só que o dono, ele tá cagando pelo cargo, né? Você pergunta pro Thales se produtual, ele tá... Dane-se, ele quer que a gente faça o melhor pro cliente, que traga o melhor pro G4, né? É isso. Então, acho que a gente tá revendo, porque eu acho que meus últimos 2 anos, como o G4 cresceu muito, eu precisei dar a tal da previsibilidade pro G4. A previsibilidade vem com limitação, se você não souber arrumar a mão. Drivar a meta ali, né? Não Por tem mais que a jeito. gente faça várias coisas... Caraca, isso aí... Eu quero saber o contrário também, cara. Sabe? Por exemplo, porque quando a gente tá começando um negócio, você almeja chegar num ponto, né? Formar pessoas para aquilo que você tem na cabeça, né? Como gestor, né? Sim. A gente, além de construir negócio, construir Brasil, a gente também forma seres humanos, né? E o que você vê que hoje o time comercial tem que lá atrás, que conquistou, no time comercial conquistou, que lá atrás não tinha? Que ele conquistou agora... Cara, assim, tu diz antes de eu chegar. Quando você chegou, você olhava pro teu Cara, time... boas pessoas. Boas pessoas, né? Isso... Eu ia te dizer justiça, mas isso a gente teve desde o dia 1, assim, dentro. Pô, legal. Porque é um valor meu. Mas eu acho que pessoas, cara... A diferença entre as pessoas que a gente tinha
E as pessoas que a gente tem agora, e elas são boas pessoas, são talentosíssimas, mas elas não eram as pessoas ideais para aquelas cadeiras, para aquele momento de empresa, porque a gente precisava fazer. E isso se transformou agora. Eu acho que a gente tem excelentes pessoas hoje, pessoas que se importam com o negócio, pessoas que se importam com a responsabilidade entre dois, né? Então, se eu te falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E o G4 todo é assim, né, cara? Então, vocês falaram com o Heitor aqui, por exemplo. O Heitor, eu e ele, a gente tem uma relação tipo de... Sabe os irmãos que brigam, assim? A gente tá sempre um discordando do outro. Fala uma visão, assim. ele fala outra. Direto, assim. E a gente tem até uma liberdade de fazer isso. Mas o respeito mútuo pelo que a gente faz, eu sou muito agradecido a ele. Não só por ele ter me ajudado ao longo dos 5 anos, mas por ele ter garantido que o G4 existiria para eu estar aqui. Né? Então ele, Carol, Tony, ou tantos outros, né? Eu vou ser injusto aqui, a Nath. Eu vou ser super injusto se eu falar a Ju. Eu acho que pessoas, cara, a gente conseguiu acertar, não todas, mas dentro do comercial tem 20%, eu vou chutar um número aqui, mas 20% ali, que se a empresa quebrasse, se desse uma merda, a gente pegasse aqueles 20% e a gente se reerguia. Puta, passo foda, a cara. passo. E isso a gente não tinha quando chegou. Era em vendas, né? E eu vejo que isso, às vezes, é o erro da pessoa que está começando. Né? A pessoa que está começando fala, pô, como que eu vou precificar o meu negócio para conseguir escalar? Mas a pessoa esquece que ela precisa ter pessoas boas. Então, às vezes, ela, não, contrata um assistente para fazer isso e não precifica bem. E eu acho que onde eu quero chegar? Vocês têm uma conjuntura muito forte, John. Acho que o comercial sabe bem o que precisa executar, mas, pô, a esteira de produto é muito bem feita. Sim. A parte de growth é muito bem feita. Então, o que você pode trazer, assim, sobre... Eu sei que, tipo, tem falhas ali, como todo processo, mas o que vocês têm como... Vocês orquestram tudo isso ali pra vocês conseguirem, tipo, ter essa espinha dorsal muito bem feita? Cara, eu acho que a primeira coisa é... Os founders, especialmente Thales e Alfredo, muito ativos no front, né? O Nardon é um cara ativo, mais na estratégia, né? Então, que é fundamental também, né? Mas os meninos batem muito nas teclas e eles, nesse sentido do empreendedorismo, do fazer o que tem que fazer, eles são sempre os comunicadores do tema primeiro, né? Então, precisa, assim... Eu não acho que vocês têm que ser, vocês como founders, né? Não acho que vocês têm que ser exemplo de tudo, mas tem 2, 3 coisas que vocês sabem que precisa pro negócio, essas 2 vocês não vão poder abrir mão. Por exemplo, se você acredita que precisa trabalhar muito, tipo assim, cara, eu quero crescer mais rápido do que a média, ou sei lá, eu tô num momento difícil, eu preciso trabalhar. Você vai ter que encontrar formas, que não necessariamente é a hora que você chega, que você sai, mas você vai ter que encontrar formas de comunicar isso numa frequência e de mostrar isso numa frequência muito alta. De novo, não precisa ser tudo, né? Todo mundo tem defeito, né? Nunca conheça seus heróis de perto, né? Já viu aquela? Então, acho que os meninos na frente. E tem um ponto, cara, que você precisa dos seus infiltrados nos lugares certos, sabe? Então, por exemplo, a gente trocou de gestão de marketing diversas vezes. Eu tô há 5 anos à frente de vendas, agora eu e Mari, né? Eu passei por 4 diretores de marketing. Caramba. Então, a gente não acerta. Teve excelentes pessoas, Thay, Zambi, Mauricinho, o Heitor, lá atrás, né? Então, todos eles talentosíssimos, não é? Mas a gente não conseguiu acertar alguém de longo prazo nessa cadeira ainda, que é fundamental para a empresa. Fundamental. E é o braço direito do comercial, então, eu sempre... cara. Quantas brigas eu já tive sobre isso? E, porra, não tem o cara que eu... Né? Sim. Enfim, a Priscila também. Sim, boas pessoas que passaram por lá, né? Então, como que esses times dão certo mesmo tendo esse problema de gestão? É porque tem pessoas com o nosso jeito de agir infiltradas nesses times. Então, o diretor não é, mas o gerente é. A Renata, de audiovisual produtora, ela é G4 há 4 anos. Nossa. O de design, o Furim, de creative... é G4 há 4 anos. O Colares de GTM é G4 há 4 anos. Então o time só funciona porque esses caras estão ali. E todo time que não tem um G4 raiz, ele tem mais dificuldade de funcionar. Cara, isso é foda. A Maria Cândida fala que essas pessoas são os heróis da companhia. Exato. Né? E vocês formaram essas pessoas lá atrás. Exato. Né? E elas não são necessariamente os diretores, você entende o que eu tô falando aqui? Sim. Eles não são necessariamente um cargo de liderança, mas eles têm posições ali que fica ruim você não agir
sabe? Então, tecnologia, por exemplo, o nosso cara de cibersegurança, o Oscar, ele tá com a gente acho que há quase 4 anos. Eu tenho certeza que os caras de tecnologia olham ele de lado ali e pensam, cara, eu preciso dar uma ajustada aqui. Então, o gestor dele pode mudar várias vezes, mas esses caras são fundamentais. Então, se você puder ter isso no líder da área ou no dono do projeto, excelente, né? Então, você tem o cara que manda no negócio, o cara que tem autonomia jogando o seu jogo. Mas se você não puder fazer, e é difícil fazer porque a empresa precisa às vezes subir de nível, você precisa de caras infiltrados. Infiltrados não é um jeito de falar, né? Mas você precisa de gente ali. Dos seus heróis ali. Eu vi isso ontem, o Eric e John, né? Eu tava no jantar lá com o Nardon, né? Do Tools. E aí eu fui junto com o Cris e com o André. Aí tava lá, tava o Joca, tava o Matias, o Pedro Costa, tava... Galera boa. A galera boa. Os guri. Só os caveiras. Só os caveiras. Mandamos o melhor que a gente tinha. Meu, esse time é brabo mesmo. Ó. Essa molecada é braba. Cara, e aí eu cheguei e tal, conversando com os rapazes ali, ó. Pô, papo vai, papo vem, pô, vou fechar o Tools, eu falei. Aí eles... Vai fechar com o Cris, né? Tipo, os caras já têm um respeito pelo Cris. O Cris já tá há quase 4 anos, né? Quase 4 anos. Aí eu falei, não, vou com o Cris, óbvio, né? Foi até o Joca que falou assim, pô, por isso que eu nem perguntei que você vai fechar, né? Mas eu vi ali, um respeito, né? Que o Cris mesmo é esse cara, né? Ele tem essa articulação ali dentro do time comercial, né? Eu convivo muito com ele. Né? Eu costumo dizer que ele tem o número do meu cartão de crédito para poder quando precisar, porque eu confio, ele conquistou essa confiança, eu vejo ele conquistando essa confiança em diversos outros membros, né? De, eu acredito que você tem que fazer isso aqui agora, no time certo. E assim é a nossa relação. Porque ele é justo. Porque ele é justo, cara. É justo, ele é um conselheiro confiável. Ele passou para mim credibilidade, confiabilidade e intimidade. E mais do que isso, ele demonstrou pouco autointeresse, ele se preocupa genuinamente ali com o meu crescimento, porque é natural que ele também vai crescer junto, né? Sim. Então, cara, eu tô falando isso para dar os parabéns do time que você tem formado, cara. Sim. De verdade. Eu acho que isso muda muito o jogo e, pô, eu tenho uma empresa de dados, então eu preciso passar muito segurança. Pô, a cor azul da empresa é a questão de justiça pra gente, integridade, são coisas muito fortes e todas são correlatas. E às vezes eu já falei com alguns clientes, né? Pô, o cliente só vira quando tem algum endosso muito forte. Ou quando a pessoa, me conhece pessoalmente. Porque a pessoa já até brincou. Pô, Eric, eu preciso abrir minhas pernas, cara, ali pra você. É verdade, porque cara. É verdade. Você vê meu Prolabore, às vezes, cara, se for fazer um DRE financeiro. Você conseguiria saber como a empresa dele funciona, porque você tem o raio-x, né? Exato, cara. Sabe que a história dessas coisas, aí, acho que muitos de quem nos ouve precisa do como, né? Porque é fácil falar o que ter, os seus... Eu sempre tive uma regra que um gestor novo ele precisava sempre de um braço direito. Então, toda vez que eu via um especialista, imagina um vendedor lá, o Fleck, por exemplo, que vocês conhecem muito bem. Quando o Fleck foi construindo o Cost, como o cara do lado dele, na época teve o Davi também, que é um menino sensacional, eu vi que quando o Fleck subisse, independente do time que ele assumiria, eu teria que levar o Cost junto. Porque o Cost ia ser o Fleck enquanto o Fleck não estivesse. É o camisa 10 dele. O Matheus fez isso com o Fleck. Então, quando eu notei que eles geraram uma simbiose, eu falei, então, beleza. Então, o Matheus vai ter que ser acompanhado pelo Fleck. O Hanada sempre teve os deles também. Então, o fórum... O Thales não está em todos os fóruns que eu estou. Né? Naturalmente. Naturalmente, Se eu sou do time dele... Os fóruns que ele não está, eu estou. É isso. Então, ele está, de certa forma. E o fórum mais difícil de gerenciar é o fórum que você não está, né? É o fórum do corredor, é o fórum da mesa, no nosso caso, né? Então, eu sempre criei isso. Então, a Mari, por exemplo, desde que ela chegou, ela teve um apreço muito grande pelo Hanada e pelo Matheus. Muito grande. Então, como eu estava querendo fazer a estrutura do jeito que ela é hoje, né? A gente passou por várias transformações. Eu entendi que ela funcionou com o Matheus e o Hanada. Então, quando ela virou head e assumiu mesmo os times, ela tinha o Hanada e o Matheus para tocar vendas. Só que ela não tinha em pré-vendas ainda essa pessoa. A gente penou quase 1 ano para achar. Aí a gente achou o Sérgio na época, que ela
rapidamente conectou com ele, ela gosta dele até hoje. Tanto que ele saiu do G4 e quando ele voltou, eu falei pra ela que eu não teria trazido ele de volta, porque eu tinha... Ele era excelente, mas eu não entendia que ele era a melhor pessoa pra estar na cadeira na época, mas que ia ser um presente pra ela, porque eu sei que pra ela o Sérgio importava. Eu não contrataria ele de volta. De novo, eu amo ele, mas eu precisava de outra coisa ali. Sim. Mas a Mari, quando ela assumisse mais responsabilidade, o Sérgio ia ser fundamental. Tanto que ele é o braço direito dela de pré-vendas hoje. Cara. Então, eu abri mão da minha escolha, nesse caso, e coloquei sempre. E todas as vezes que eles se aproximaram de pessoas que eu achava que não deveriam, eu sempre fui muito contra essas pessoas. Então, porque eu observava, né? Então, pô, às vezes quer subir um vendedor a coordenador que eu não acho que é a pessoa certa. Eu sempre fiz repensar 50 mil vezes, às vezes até abrir a mão. Sim. Casualmente, boa parte eu tava certo, mas tem boa parte, como o Sérgio, que eu tava errado. Olha o Serginho tá na cadeira certa. É bravo, né? Então, acho que a forma de você, que eu encontrei de me multiplicar o meu pensamento, e agora Mário dela, e eu em outro time... Cris, por que eu falei tudo isso? Porque o Cris é esse exemplo. Quando eu fui criar a nova, o primeiro cara que eu selecionei foi ele. Olha só. Então, ele sabe disso? Ele acho que sabe. Agora sabe. Acho que sabe. Por quê? Porque ele tinha pontos a melhorar que eu poderia ajudar, e até hoje ajudo, pro futuro dele, mas ele tinha o aspecto de jogar o meu jogo, e eu não ia estar próximo. Então, do ponto de vista de especialista, né? Os gestores eu escolhi a dedo, mas o especialista é ele. Então, tanto que todos os novos que vocês conhecem ali do time deles, vêm... E aí eu encontrei, você citou o Andrezinho, que não era de venda, eu encontrei no André esse potencial. E ele é muito bom, cara. Ele muito bom. E ele tem uma índole fantástica. Então, quando eu vi ele de longe, nas conversas que eu tive, eu falei, pô, esse cara tem a nossa cara. Então, eu fui tentando, dentro do que fazia sentido pro negócio, trazer ele pra mim. E hoje ele tá indo muito bem. Então, eu tenho um time que tem 2 caras só, nesse estilo, e 100% dos outros são novos. Sim. Então, a minha esperança é que esses caras repliquem o que a gente é. E, obviamente, que a gente ajude na contratação, na comunicação. Consiga espelhar, né? Isso. A gente tá falando aí de rampagem, né? De desenvolvimento ali dessas pessoas. E tem uma pergunta da Bruna Reis, que é novata, né? Vamos lá. Cara, mas só um comentário antes. O quão forte essa simbiose que você identifica dentro do G4 é forte. Tem que ter uma leitura absurda, né? Ele é um fator extremamente importante. E sabe qual que é o... Tem o antagônico disso, que é quando a simbiose é errada. Quando o gestor tem a cabeça errada e ele se junta com liderados dele que também tem a cabeça errada. Nossa, sim, cara, aí dá merda. Por isso que a intervenção de alguém acima, ou você dá liberdade para alguém ao lado... É fundamental. Muito bom. Muito fundamental, porque vai dar merda. Eu já vi isso centenas de vezes, assim, nesses 5 anos. Cara, é isso. Vou voltar então para a pergunta da Bruna. Ela fez questão de vir aqui, né? ela queria assistir. Muito legal, ela é muito gente boa. Ela falou, Rafa, faz uma pergunta ali pro John, né? E ela já acompanhava a mesa de Gaut antes de entrar no G4. E ela perguntou como que foi para você olhar na Mari isso, desenvolvê-la para que hoje ela se tornasse sua par. Sim. Vamos lá. Tem vários elementos aí. O primeiro deles para gerir um time do nosso porte ou do nosso potencial, você não pode gerir de um jeito só. Então, você precisa ter meio que um yin yang, você precisa ter um bad cop, um good cop, você precisa ter o racional e o mais colérico. Na minha visão, essa simbiose funciona. Porque tem parte do time que funciona de um jeito, com tipo de na mensagem. Pressão e sem pressão. E a simbiose do troço, pelo menos você faz assim, cara, vou acertar todo mundo, porque eu vou ser duro de um lado e legal do outro. Então eu vou acertar todo mundo de acordo com como a pessoa funciona. Quando eu cheguei no time, eu tava tocando, né, as coisas, não sabia que ia ficar tão grande tão rápido. Sabia que tinha potencial, mas não tão rápido. E eu precisava de gestores de vendas, porque a gestora de vendas da época saiu. Ela saiu. Então eu fiquei direto com os vendedores, e é a parte boa de ficar direto com os vendedores que eu aprendi como eles funcionavam. E aprendi como o meu funil funcionava na época, né? Então peguei rápido algumas coisinhas e tal, tem N exemplos aqui.
Quando eu comecei a procurar gestores, era 2021, na época que o dinheiro estavam se esbanjando dinheiro, né? E as startups faziam que você não trabalhava na sexta-tarde, home office, salários altos, e eu entrevistei muita gente. E eu não encontrava naquelas pessoas um gestor que eu entendia que servia para o que eu queria fazer. Só que o meu time, os meus especialistas eram muito jovens ainda. Eu conheci eles há pouco tempo e eles não tinham ainda a minha cara. Até que um dia, eu tô numa sala na Cardoso ali, no nosso espaço de eventos, e a menina, a Amanda, que era de People, chega assim, eu encontrei a sua gestora. Olha. Aí eu falei, caralho, então para tudo que eu tô fazendo, vou falar com essa menina. E aí eu conversando com ela, a Mari, ela tem uma pureza nela, que ela passa na voz, né? Você não consegue desconfiar dela. Ela é, ao mesmo tempo, muito ambiciosa. Ela é muito ambiciosa, ela quer crescer e ela trabalha para isso, obviamente. Mas ela é pura. E é difícil você encontrar ambição e autenticidade na mesma pessoa. É aquela pessoa que fala assim, eu quero ser diretora. Mas ela sabe que ela precisa de um caminho para aquilo e ela tá... disposta a acreditar em você. É justa, né, cara? É justa. Então eu bati o olho nela e ela tinha essa questão da perseverança, né? Ela atleta e ela muito apaixonada pelo que a gente fazia, pelo nosso contexto e tal. Só que tinha um ponto, eu tava contratando uma coordenação de vendas na época e a gente era pequenininho. E a Mari não ia vir nem ferrando para ser coordenadora. E eu ainda tinha uma visão que a gente ia ter que convencer ela. Por questões salariais, por questão de várias coisas. Mas eu bati o olho, então eu chamei ela no escritório. Só que eu chamei ela no escritório num dia que eu sabia que Thales e Alfredo Nardo não estariam. Olha. No escritório não, né? No espaço de eventos. A gente estava gravando o negócio, se eu não me engano. Então eu queria ver, eu pensei assim, se ela vir falar comigo e ver Thales Alfredo Nardo e ela achar animal, ela é apaixonada pelo que a gente tá fazendo. Então vai ser mais fácil dela funcionar. Porque ela acha que, pô, eu tô aqui. Sabe aquela pessoa, cara, eu cheguei aqui. Empolgada. Tem gente que fala assim, beleza, trabalho legal e tal. E quando ela viu os meninos, ela ficou, cara... E eu chamei o Alfredo pra falar com ela e tal. Conversou um pouquinho com ela e tal, cara. Só que qual que era o grande desafio da Mari? A Mari nunca tinha feito o que a gente faz. Nem de perto, assim. Nem passou na frente. Tinha vendido, lógico, né? Sim. Tinha outras experiências. Só que ela nunca tinha feito. E aí, a conta que eu fiz na cabeça, eu falei o seguinte. Eu sei tudo que a gente tem que fazer, tecnicamente falando. Sim. Eu já vivi isso várias vezes, já fiz algumas vezes. Ela tem um outro braço, que ela vai saber comunicar tudo que eu preciso comunicar de um jeito diferente. E a gente precisa dessa ambiguidade. Na época, ela veio ganhando mais que eu. Olha. Ela veio ganhando mais que a gente contratou ela como head. Era o mesmo cargo que eu tinha. Uhum. E era isso. Eu falei, beleza, essa é a menina, vamos trazer ela. E eu fiz uma rampagem com ela muito lenta, cara. Mas não lenta porque ela ficou do meu lado vendo. É porque aos poucos ela foi assumindo os temas que eram mais delicados, né? Porque até então a minha missão era uma. A gente acha, não, essa missão era vender. Não, a minha missão era garantir que o G4 não quebrasse. Assim como todos que estavam na minha época. Uhum. Porque dia 20 a gente não tinha dinheiro para pagar o salário dia 30, 100%. Sim. Então tinha que pegar Pix do cliente e tal. Essa coisa. Então, quando eu coloquei ela, a paixão dela, a ambição dela, o amor dela por aquilo que a gente tá fazendo, levava ela para frente. E ela depositou em mim muita confiança. Então, eu conseguia fazer os movimentos com ela que eu precisava, sem ela desconfiar que eu tava jogando ela pro lado. Em 2022, quando a gente criou a estrutura de BUs e a Mari assumiu o time de imersões, eu precisei assumir os outros 5 times juntos, aí que a gente ficou, né, meio que cresceu. Ela foi pro front e com 2 meses o Lucas falou, vamos demitir ela não serve. Caramba. E eu falei, não vamos, senão você vai mandar os 2 embora, então. Porque você tá errado. E aí foi um quebra-pau ferrado, assim. Porque a gente estava aprendendo a fazer uma coisa nova, colocando um monte de gente que nunca foi o front da empresa no front da empresa. No front. Então a avaliação dele estava errada. Eu entendo o ponto dele, mas a avaliação estava errada. Ele não sentia confiança que ela podia entregar. E estava certo. Ela estava acabando de começar a fazer. Sim. Né? É óbvio que ela não está pronta. Sim. Então foi muito de bater. Falei, cara, não, você vai mandar os 2 embora. O Heitor ajudou muito na época. Falou, cara, o Heitor que é muito crítico. Sim. Cara, calma, você tá errado. Então a gente fez um trabalho lá, em poucos meses ela já ficou tocando, mas durante muito tempo eu tive que ficar próximo.
Não porque ela não era capaz, Sim. mas era porque a empresa não precisava jogar nela o peso de ter que resolver. Sim. Então, assim, deixa que eu resolvo com o Thales, deixa eu que resolvo com o Lucas, deixa que eu resolvo com a Thay, para ela poder tocar. E eu precisava criar uma lógica que o time respeitasse ela. E é muito mais difícil o time respeitar ela enquanto eu sou o superior dela. Então, eu criei durante anos essa história. Então, a resposta para a Bruna ela era uma boa pessoa, ela era super dedicada, ela era confiável e ela, mais do que confiável, ela escolhia confiar também. Então, ela confiou em todos os movimentos que eu fiz. O que ela não confiava, o que ela discordava, ela, pelo menos até onde eu sei, sempre me contou. E aí você falou a parte de ela virar a minha par. Quando a gente fez toda essa estrutura nova, eu já não aguentava mais fazer o que eu estava fazendo. Porque aquilo era manter o G4. Eu não trabalho para manter o G4, eu trabalho para fazer o G4 crescer. Só que eu não tinha percebido isso até então. Manter aquela máquina funcionando é um lifetime job. Sim. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Pode botar a estrutura que for embaixo, cara. O G4 é uma empresa de dono e as áreas têm dono. Então, quando tiver um dono dentro da área, vai ser esse dono que vai ter que resolver. Pode botar 500 pessoas, vai ser do mesmo jeito. E esse é um dos segredos nossos, né? Tem um dono. Para os assuntos. Então, quando a gente tomou essa decisão, o Napoli foi um dos caras que conversou muito comigo sobre, e o Thales me convenceu na hora que ele falou: você não tá entendendo o jogo que a gente tá jogando. A gente joga um jogo de missão. Cada um de nós tem missões aqui. Tem um momento que eu vou ter a missão de resolver a empresa. Tem um momento que eu vou ter a missão de vender a empresa para fora. Tem um momento que eu vou ter a missão de trazer boas pessoas. Tem um momento que eu vou ter a missão de ajudar vocês. A sua missão agora não é manter o que a gente tem. A sua missão agora é fazer o novo. Olha. E você vai ter que aprender a fazer. E aí, naquela puta dúvida, só que o último problema que eu tinha era a Mari, porque um dos grandes momentos que eu tive na minha carreira foi quando ela virou sócia. Ali, sabe aquela coisa que líder fala de é pelos outros, Sim. né? Você tem que ajudar. Eu sempre achei balela isso, né? Sim, você lê um monte de executivo, ele sempre fala disso, né? Sim. Sempre achei uma balela. Quando a Mari ganhou a placa dela de sócio, eu falei, caralho. Você entendeu? Caraca, até arrepiou, cara. Eu falei, passa por isso. Não é fundamentalmente isso, claro, mas se não tiver isso, não faz sentido. É isso. Tanto que quando os meninos viraram muito sócios, né, e tantos outros depois, foi muito gratificante pra mim. Eu fico muito feliz de poder retribuir, mas o da Mari ela mudou a minha forma de gerir, assim, ela mudou a minha forma de entender o liderado. Então, pra mim, falar que a Mari é a diretora hoje do time, ver ela passando os desafios dela, foi só a parte boa, foi um presente que eu ganhei, na verdade. Que legal, cara. Então foi fácil, né? Respondendo a Bruna, foi absolutamente fácil, assim. Agora, se tivessem me obrigado a colocar outra pessoa no lugar dela, talvez eu não estaria conversando hoje com vocês como G4, que estaria conversando com vocês como outro cargo, assim, porque eu achava que não era o certo. Cara, muito bom, que história, bem legal. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir essa história aí, né, Rafa? Vai. E eu que nunca falei isso pra ela, inclusive. Olha isso, pô. Corte especialmente pra Mari. A gente corta e manda pro John mandar pra ela. Manda lá. E John, eu queria abrir uma pergunta aqui, porque é uma pergunta que eu queria fazer, o Rafa queria fazer. Eu vou só abrir e você faz a pergunta. Lá vem. Não, é uma coisa boa. Uma vez eu escutei o Rafa, né? O CRO aí do G4. Grande cara, inclusive. Pô, ele comentou uma coisa muito interessante, simples assim, ó. Uma frase que ele falou, numa visita que a gente fez lá. Ele falou que a renovação, o upsell, é o conjunto de vários fatores, é como se fosse juros compostos. Não é porque naquele mês a pessoa, nossa, quero renovar com o G4, não, nossa, quero comprar outra coisa. Não, é porque é o conjunto de várias coisas que vocês fazem. Uhum. E aí a gente sabe que tem uma etapa do funil, que é a etapa de retenção. Boa, então, a gente estava conversando, porque de fato é uma dúvida minha, do Eric, principalmente porque a gente está muito perto da arquitetura de receita. Recorrência vem de impacto recorrente, né? Frequentemente, mensalmente ali. Sim. E por que, na tua opinião, só ano passado que dividiu de fato o time entre aquisição, retenção e expansão, e não antes, para já ter esse método, né? Esse tipo de arquitetura de receita desde o início, uma vez que são formas diferentes de lidar ali, né? De um lado o cara é lead,
do outro ele é cliente. Sim. Né? Então gerava essa dúvida, John, porque a Sim. gente fala, pô, será que eles simplificaram, entra como oportunidade e tal? Ou será que eles nem entendem? O pitch é diferente, a postura é diferente. A gente vê isso muito no time hoje, né? Sim, As características eles são diferentes. são bem diferentes. Eu acho que tem N aspectos aí, mas vamos lá. O primeiro deles, o G4 é uma empresa em crescimento. Sim. Talvez vai ser para sempre, né? Agora ela só tá numa fase de alto crescimento, né? Você só coloca o seu canhão, cara, onde tem oportunidade. Você não deveria colocar o seu canhão no que te parece interessante, sabe? Então, vou dar um exemplo. Se seu marketing funciona, porque você é um bom founder de marketing, por exemplo, um founder-led growth, talvez a sua bala de canhão não tem que estar em marketing. Tem que estar em construir uma marca que sobrepõe a você. Então, seu time de marketing pode ser nota 5, porque você é um cara midiático. Thales, esse exemplo. O G4 nasceu porque os 3 eram midiáticos. Não é porque o time de marketing era bom. Não é porque a gente, social, era bom. Sim. Perfeito. O G4 cresceu por conta disso. Então, o time podia ser bom, não precisava ser excelente. Quando você começa a ver o crescimento ele sempre vai ter, e vocês devem viver com isso como empresa, sempre parece que tu tá chegando no fim, né? Então parece que tu já tirou o suco disso aqui. Tem coisa que tu olha e fala assim, nossa, tem muito cliente lá fora, mas tu sente que a tua forma de chegar nesse cliente não funciona. Você não consegue chegar naquele cara que tá ali fora, você tá aqui, entende? Sim. Então você começa a ter essas dores de crescimento. Quando a gente sempre fez uma maneira intencional para que o cliente recomprasse, mas não com essa intenção. A gente só entendia que como a gente cobra caro, se o cara sair daqui e não gostar, a gente tá ferrado. A gente tá fadado ao fracasso, vai viver durante um tempo, vai dar um voo de galinha e vai morrer. Então, o Heitor é muito crítico com o produto por causa disso, porque ele veio dessa cultura de... Heitor, a gente sabe que o produto é bom, ele viveu na prática, porque ele até contou para vocês que ele foi lá ver. Foi aluno, né? Foi aluno. Sim. Então ele entendeu aquilo. A missão dele, até hoje, ele brinca assim, às vezes meus vendedores falam assim, não, pô, eu tô cansado de vender há 2 anos. Ele falou, eu faço há 6 anos a mesma coisa no G4. Eu faço outras coisas também, mas eu garanto que os produtos entreguem há 6 anos, né? Sim. Então, teve uma hora que esse efeito da boa entrega já não era suficiente para a gente conseguir abraçar todas as oportunidades. Você entende? Então, eu tenho um bom trabalho. Eu renovo 50% dos clientes. Você não consegue subir para 70% só entregando bem. Você vai ter que adicionar outra coisa. Sim. O produto pode ser, inclusive, diferente nesse caso. Então, as 2 avenidas de crescimento do G4 eram essa, porque se entende que a gente masterizou a conquista de clientes. Tem muita coisa para melhorar, tem taxa de conversão, tem funil, caramba. Mas, cara, honestamente, que ainda bem que isso fica gravado, eu duvido que, a não ser por volume, alguém consiga dobrar o tamanho do G4. Por volume, se gerar o dobro de leads, você dobra. Sim. Agora, não consegue mais. Todo mundo que a gente contrata, que a gente consultoria, cara, eles falam assim, não, dá para eu mudar isso aqui. Cara, é um fino ajuste que vai aumentar 3% nossa venda. Não consegue mais. Espero estar errado, inclusive. Então, quando a gente olhou esse mundo novo, ninguém faz bem isso, né? Essa retenção para produtos não recorrentes. E acho que foi visto essa oportunidade. Isso não era um problema de 2025. Nem vai ser o problema de 2026. Vai ser o problema de 2027, 2028, 2029. Então, fazer essa mudança é aprender. Então, hoje eu estou aprendendo a conversar com vocês, clientes, e entender por que vocês não compram mais. Pode ser porque o produto precisa melhorar. Pode ser porque eu não tenho o que te oferecer. E essa tem sido uma das minhas maiores descobertas. Pode ser que o meu vendedor tenha que vender diferente. A minha tese, quando eu trouxe vendedores mais sêniores para essa... Mais sêniores quando eu falo assim, que tem mais experiência, porque no time de aquisição tem pessoas tão talentosas quanto. Foi que a relação precisava ser de mais prazo. Olha que curioso. Eu não achava que as pessoas que eu contratei convertiam melhor. Eu só achava que entre a conversão melhor. Ele ser que nem o Fleck diz, mais rato, né? De vender. E eu ter certeza que ele vai ficar 2 anos na cadeira, eu apostei no converter um pouco menos e ter ficar 2 anos na cadeira. Isso é uma aposta. Uma aposta. Então, essa mudança do G4 é para o futuro. Hoje, mais de 40% da nossa receita já é de clientes. Só que ela não é intencional, ela não é arquitetada.
Então ela precisa ganhar arquiteto. E isso, segundo o Alfredo, é o que eu melhor faço. Eu sou um engenheiro de vendas, eu não sou o melhor vendedor. Eu sou um engenheiro, eu transformo o que a gente faz em números, em processo, em conduta, em sistemática. Então é isso que eu preciso fazer. A dificuldade agora é que o assunto recompra no G4 ele envolve absolutamente todo o G4, do financeiro a produto. Então você precisa ter um trânsito em todas as áreas, aí obviamente vem o porquê de eu fazer, que facilite esse jogo. Não que eu tenha a chave mestra da empresa, mas facilita muito quando você tem alguém que já tem um trânsito maior, né? E o bônus é que você tinha alguém para entregar o resto que ia continuar fazendo um excelente trabalho, que já fazia o trabalho praticamente, que é a Mari. Brabo. Tá respondido, então. Bom demais. Renovar, turma, é um ato de você vender de novo. Então, talvez o maior erro da gente tentar renovar um contrato é achar que a mesma pessoa que comprou é a pessoa que está te renovando. Exatamente. A pessoa que compra na turma, 3 dias depois de chegar aqui, não é a mesma pessoa que chegou na turma. A gente não vende do mesmo jeito. Então, as skills são diferentes, sabe? Eu preciso ter um vendedor em aquisição que seja um conquistador nato, um encorajador. Eu preciso ter um cara em field que ele seja bom conector de percepções de oportunidades. Eu preciso ter um cara em account management, né, em gestão de contas, que seja um cara que ele consegue ver 3 meses para frente, 6 meses para frente. Quando você conheceu o Cris, ele talvez não apostava que vocês iam ser próximos hoje. Mas hoje ele aprende com a tua relação e com algumas outras que ele tem, como que ele constrói novas relações que ele construiu com você. E cada uma vai ser de um jeito, certo? Sim, sim. O que importa não é o como ele faz, o que importa é que ele sabe que isso é importante. Ele sabe o que ele tem que fazer, que é apostar que a relação de longo prazo com os clientes vai nos trazer mais dinheiro ao longo do tempo. E aí eu, obviamente, todo o restante do time tenta ajudar eles a fazer isso. Você acabou de dar o playbook aí para nossa audiência de contratação, de aquisição, field. Eu acredito. Só não cai naquela história de que é um vendedor de relacionamento. Não existe vendedor de relacionamento. Todo vendedor se relaciona. Só que de formas diferentes, né? Exatamente. Então, claro, você vai fazer, trazer dinheiro para sua empresa, você precisa de alguém que tenha relações no mercado. Mas ele não vive disso, ele vive de fazer negócio, as relações são meio, né? Não fim. Tem muita gente aí que, eu trouxe um cara mais relacional, que é um cara que só toma cafezinho. Porra, esse cara do cafezinho é relacionando, mas não tá dando ROI, pô. Eu entendo, assim, não condeno quem faz. Mas não é isso. Não é ser amigo do cliente, assim. Ser brother do cliente é uma consequência do conselheiro confiável. É isso aí. É geração de virtude, né? Exatamente. Você gera virtude para receber de volta. Perfeito. Se não tiver isso, você tá sendo um otário virtuoso. Sim. Né? Um mala, Buda. Um baita mala. Ô, João, vamos falar só de um comentário aqui. Esse aí eu te falo no off, quem falou. Eu vou saber, dependendo do que você falar. Teve uma história aí que o pessoal contou que parece que teve um camarada aí. Já aconteceu comigo uma situação similar. Que ele pediu um atestado, tava meio doente. Aí parece que ele conseguiu um atestado de 1 semana e acharam o cara na balada. E ele se curou em 3 horas. 3 horas? Cara, essa história é muito curiosa, assim. Um menino muito gente boa, assim, sabe? Mas você vê no olho o cara que quer muito, o cara que quer médio, né? Então, mas beleza, tudo bem, faz parte ter os médios também. E aconteceu isso. Eu chego um dia no escritório, a Mari vem pra mim com aquela cara, puta, John, aconteceu uma merda, você não vai acreditar. Porque eu e ela, quantas vezes que a gente já falou assim, você não vai acreditar? Dá pra escrever o livro, você não vai acreditar. E aí comentou isso, né? Que os próprios vendedores viram esse menino que tava... De certo, tava doente mesmo, né? Não tava se sentindo bem, ficou em casa. A gente não é chato com isso, não. Só que aí eles foram num boteco lá, sei lá, um bar, não lembro o que era. Foram uma baladinha e o moleque tava lá. Puta merda, que azar. E aí eles mesmos... olha como as coisas são interessantes. Lembra dos infiltrados? Sim. Um deles era um infiltrado. Qual que foi o racional que esse menino fez? Ele falou assim... Se isso aqui acontece, quando eu precisar de alguma coisa especial, ficar um dia fora, falar que tô doente, eu não vou poder, porque a empresa vai ficar tipo assim, não, você não tá doente, sei lá. Ele fez essa conta na cabeça dele. Então, dada a conta que ele fez, ele falou, é melhor eu contar. Olha só. Do que eu defender o cara. Sim. Porque isso vai respingar não só em mim, em todo mundo. E ia mesmo. Sim. E ia mesmo. Então, eles mesmos... proativamente falaram, cara, a gente foi na festa, encontrou no bar lá, encontrou o cara lá e tal. Daí...
o que você faz nessa hora, né? Era um menino bom, ele não era super talentoso, mas estava ali, cara, dentro da galera. Aí eu fui entender melhor com a Mari falou, pô, é meio que recorrente, que ele tem um problema respiratório e tal, que, porra, basicamente respiratório é, cara, faz a pressão no nariz que tira, né? Enfim, sinusite, essas merdas. E aí eu falei, bom, o que você quer fazer? Ela, puta, a Mari sempre foi... Ela sempre me ponderou muito, né? Como eu falei desde o começo. Assim, diplomata. né? E eu falei assim, mas você não tá entendendo. Na minha cabeça, vai dar merda. Se a gente não resolver, vai dar merda. E aí ela foi, conversou e tal, demitiu o menino, né? A gente entendeu isso como uma falha... grave, né? Grave, porque impactava o todo. Se fosse só ele, é uma discussão, mas ele impactou o todo 100%. E aí, cara, tem uma galera que só funciona na porrada. Só funciona com a intensidade, sabe? Você não pode conversar como a gente tá conversando. Sim. Eles não processam. O cérebro deles não... talvez aquelas pessoas que tomaram bronca dos pais, eles tendem a ter uma assimilação melhor quando tomam uma bronca do que quando você conversa. Agora, quem nunca tomou bronca, toma uma bronca e quebra. Assusta. Eu Muito nunca doido. dei uma bronca na Mariana. Nunca, assim, de subir o tom, jamais. Jamais. Porque ela não precisa disso. Ela não funciona assim. Então, a Mari foi lá, desligou o menino e tal. E aí eu cheguei na sala, moleque. Aí quando eu cheguei, o pau comeu. Pô, xinguei todo mundo, velho. Falei, porra, não sei o quê. É um absurdo. Eu construí essa merda pra gente ser justo com todo mundo. Pra gente não precisar esconder nada aqui dentro. Caralho, vocês acham que vocês vão acabar com isso? Vocês vão se fuder. Eu mando todo mundo embora. Por que eu fiz aquele negócio? Porque sabe por que as pessoas lembram daquilo? Não porque a história é engraçada. É por conta do esporro. Por conta do esporro, né, cara? E aí você pode falar assim, que tá ouvindo, pode falar assim, não, mas não dá pra tratar as pessoas assim. Na verdade, graças a eu ter feito isso, muitos deles não correram o risco de fazer isso sem perceber as consequências. E talvez muitos deles hoje têm boas carreiras, tiveram boas oportunidades de aprender. Então, eu não fiz pra mim, porque pra mim, demitir ele e mandar outro, Não ia e trazer mudar, outro, eu tinha um mar de gente ali. Mas eu precisava que os outros não se colocassem nessa situação. Porque se ele se colocasse, eu ia ter que tomar a mesma atitude. Sim. Então, eles vendo aquilo daquela forma... Então, a Mari teve a conversa, claro, dura, do jeito que ela sabe dar. Sim. E eu vim pra fazer um enredo de fechar essa história. Então, por isso que a galera lembra. E aí, pô, tem uma história muito engraçada dessa merda, cara. Você acredita que exatamente mesma semana... A mãe do menino não veio fazer o traction comigo? Puta merda. Você acredita, brother? Sério, Meu cara? filho trabalha com você. Então eu falei, não, pô, puta menino legal. Porque ele não tinha contado pra ela. Não tinha contado, cara. Ainda, né? Porque fazia, sei lá, uma semana. E aí, cara? E aí, pô, ela super... Não, pô, ele é um puta menino legal. E ele é, de fato, um menino muito legal, né? Sim. Pisou na bola feio aí. Sim. Mas essa foi só... Cara, eu tenho várias histórias Eu dessas. imagino, cara. A história que eu tenho é que eu contratei um vendedor e ele ficou um tempo lá e no último mês a gente descobriu que ele tava trabalhando lá na Vintel e em outro lugar ao mesmo tempo. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável, cara. Já aconteceu uma situação assim lá? Cara, em vendas, o que já aconteceu foi uma vez que eu descobri que um vendedor meu estava indicando clientes para um cliente dele e ele ganhava comissão. E aí eu mandei ele embora na hora. Inclusive, bem feio a conversa que eu tive com ele. E sabe qual que é o pior? E é muito... Só pra você ter também isso na sua mão aí. O Radical Candor lá. Então, Sim. Putz, cara, Não tudo que dá. você falou tá... Exatamente lá, né? A gente teve aula com... Como é que é o nome dela mesmo? Puta, agora esqueci, mas a gente acho que teve uma aula no class gravado, né? Não foi ao vivo. Mas qual que era a minha... esse processo, né, cara, de tomar essas decisões aí indo pra esse tema, assim... você precisa saber o que não é aceitável na parada. Inegociável, sabe? né, cara? E assim, o inegociável pra mim é diferente pra você. Então, quando ele fez isso, eu tenho certeza absoluta que ele sabia que... Ele não sabia que ele estava cometendo uma falta grave, mas ele sabia que o que ele estava fazendo, com o mesmo nível de certeza, que não era adequado. Sim. E que, dado que não era adequado, ele deveria ter perguntado antes. Quando eu vou fazer uma coisa que eu não acho adequada, com uma pessoa a qual eu tenho lealdade, que eu tenho um combinado, eu vou perguntar, né? E eu sei por que ele não perguntou. Porque a resposta seria não faz. E é isso. E, de novo, ele não fez nada de errado. Ele nos descobriu um talento incrível, que a gente podia fazer isso mais vezes. Muito do que o Tuto está tentando fazer hoje, deveria aprender com ele, porque ele é um excelente vendedor, talvez Olha um dos isso. melhores que eu já tive de talento, de conquista de cliente. Ele é genial, esse menino. Só que ele tomou uma atitude e foi por um caminho pelas razões dele. E aí eu tive que, infelizmente, desligá-lo, assim. Então,
Acho que nunca tive alguém que trabalhava em 2, que acho que a gente nem consegue dar, mas eu já tive isso. Já tive gente cobrando consultoria de cliente sem me avisar. E de novo, assim, absurdo, cara, é uma pena. Eu entendo as pessoas, assim, mas a gente não tava pronto pra ter esse tipo de coisa. Talvez hoje eu poderia criar um modelo pra isso, né? Sim. Mas eu acho que o jeito que foi feito, pra mim, importa mais o que foi feito, né? Exatamente. Mas esse é um exemplo do que o G4 faz com o limão, faz uma limonada, daí que nasceu o G4 Tools, né? Maravilha. E a gente faz isso, cara. Sabe que eu sempre olho... Se você olhar, o fundador do Pactual, o Luiz César Fernandes, que foi no Vale, inclusive, eu sou muito fã dele. Ele é foda. E ele lá, sei lá, em década de 70, 80, falou que todo mundo ia ter um computador na frente de si, né? Cara, E que o Pactual deveria ser um banco de varejo. E ele tentou de todos os jeitos, os sócios não quiseram, enfim, a história tá no livro deles lá. Hoje, o Pactual tem um computador na frente de todo operador e é um banco de varejo. Só que ele tava no timing errado. Então, tem coisas que é o timing errado para você fazer na sua empresa, sabe? No seu time, né? Sim. Então, acho que ele fez uma coisa boa, ele só estava no timing errado. verdade. O Napoli falou isso pra gente, né? O cara que fez mais de 1000 planejamentos estratégicos, Excelente. ele falou que um dos fatores de uma empresa dar certo é sorte. Aí você fala, pô, os caras extremamente racional. Não É o timing, que é o timing, a né? gente, eu sempre falo assim, a gente não é normal, mas a gente também não é super-herói. Então, assim, o G4, assim, a gente não é normal. Eu não acho que a gente tá na média. Pelo contrário, a gente tá bem acima dela. Mas a gente é completamente comum, assim. A gente comete erros dos mais crassos, assim, até os mais bonitos de cometer, sabe? Ô, John, o que faz você se manter no G4, cara? Pergunta boa, hein? Acho que tá nas top 5 das que eu mais recebo. Assim, pô, como é que você ficou esse tempo? Bom, eu acho que primeiro eu tinha um combinado com o Lucas, né? De que a gente ia fazer o máximo que dava enquanto a gente pudesse, assim. E se pudesse, podia ser 2 anos, 5 anos. E o Lucas sempre me retribuiu por isso. A gente tem uma amizade bem interessante, por mais que o Lucas seja um cara estranho. Ele é bem particular, assim, nas relações dele. Quando o Lucas saiu, eu terminei esse pacto, né? Só que como eu tenho um hábil fundador, esse pacto aconteceu com ele no meio dessa história também. Então, acho que o Thales, desde dos meus 3 meses de G4, a gente não se conheceu, além da entrevista, né? Porque eu fui entrevistado 500 vezes por todos. Além da entrevista, ele sempre teve que resolver problemas meus. Então, ele só entrava para conversar comigo quando a coisa não estava boa. Então, a minha relação com ele sempre foi de eu precisar da justiça dele. Tá. E ele sempre me deu. E a gente fez pactos de longo prazo. Pô, você acha que foi por acaso que eu virei sócio com 3 meses? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não pelo meu talento. Existia uma moeda que valia aquele tempo ali. Você entende o que eu tô falando? Sim. Então, quem fez isso? Ele. Hábil, né? Então, eu acho que eu fui renovando, cara, os meus... Faz 5 anos, né? Eu mudei muito. Eu entrei com 30, tenho 35 hoje. E do 30 a 35 você vira outra pessoa, Sim, né? totalmente. Então, eu fui mudando, o G4 foi se adaptando e eu sou plástico pra me adaptar. Eu só não sou rápido. Eu me adapto à mudança, eu não me adapto rápido. Então, eu também fui entendendo as coisas, sabe? E eu descobri a maturidade, né? O processo de, cara, entender, conversar, escutar boas pessoas, né? Como vários que vocês já entrevistaram aqui. E de observar mesmo que elas não estivessem falando comigo. Eu vejo, por exemplo, por que eu assisto muito vocês aqui, além de gostar da forma como vocês lidam com as entrevistas? Vocês falam com pessoas que eu gosto, né? Que eu vivo e vocês mostram uma outra parte delas. Forma de ver, que muitas eu conheço, né? Boa parte eu conheço, mas tem uns 20% ali que eu nunca tinha ouvido. E o ponto de vista deles sobre as mesmas coisas que eu vejo também me interessa muito. Então, eu fui refazendo esses pactos, assim, cara. E eles não foram legais. Ai, que legal, vou ficar mais 2 anos. Ai, que legal, vou fazer mais isso. Não foram assim. Foi tipo, puta, cara, sei lá, não sei se é isso. E eu sempre fui muito aberto, cara. Eu sou um cara... O Atab falou pra vocês que o Atab não. O Atab falou um negócio de auto-driven, né? Ele tem isso. E esse cara do BTG, ele fala que você precisa trabalhar com pessoas autênticas. Sim. Que não é que ela seja do jeito... Você só tem que saber que ela é com você do jeito que ela é. Porque senão ela cria uma máscara, né? Um personagem, e você né? Um personagem. E eu sempre fui, por ser mais colérico, né? Nas minhas interações, é muito difícil você não ver quando eu tô puto,
quando eu tô feliz. Você vai ver na minha fuça, assim, que eu tô incomodado. Que eu tenho que aprender, inclusive, a enganar melhor. Em alguns momentos eu não posso. Eu sou assim, eu não posso, porque eu sou difícil. assim. É difícil. Eu sou muito, reativo às coisas, algumas coisas. Então eu acho que eu fui repactuando, cara. E repactuar envolve a empresa mostrar que ali é o espaço. Então, assim, todas as propostas que eu recebo e que eu tive a honra de receber ao longo desses 5 anos, elas foram com muito... Eu recebo elas com muito carinho. Os elogios eu recebo com muito carinho, mas eu sempre volto para mim para entender o que realmente me faz ficar no G4. E digo mais, o que me faz trabalhar pro Thales. Hoje eu trabalho para ele. Sim. Né? Que naturalmente é trabalhar pro G4. Né? Eu já falei para ele isso abertamente. E naturalmente, quando ele me fala assim, trabalhe para a Misa, eu vou trabalhar para a Misa, porque eu estou trabalhando para ele através da Misa ou de qualquer outro, do Rafa, né? Que vocês conheceram, também é um puta cara. Então acho que eu fui repactuando. E eu sempre tenho essas conversas, cara. Eu não tenho nenhum medo de na hora que eu não tô feliz, falar. Eu já pedi demissão umas 2 vezes, assim, de demissão, não de falar, cara, vou sair. É de falar, cara, não dá mais pra mim. Uma com o Lucas e uma com o Thales. Porque realmente não dá, porque a forma como eu estava vendo os desafios, o ambiente, não funcionava pra mim mais. Eu, graças a Deus, não preciso disso. Eu amo fazer isso, mas eu não preciso mais. Então eu posso escolher. O Alfredo tem uma lógica que à medida que você vai ganhando dinheiro ou ficando... Enfim, você tendo valor de mercado, o seu botão do foda-se vai aumentando. Vai aumentando. Então uma hora que ele é tão grande que qualquer mexidinha você aperta ele. No começo você tem que... Então é verdade. O meu botão do foda-se cresce todo dia um pouco, né? Cara. Eu alimento ele todo dia. Então eu acho que foi isso, cara. Foi repactuar as coisas e eu sou muito aberto. Então a primeira vez que eu conversei com o Lucas, cara, a gente resolveu o problema que tava me incomodando. A segunda vez com o Thales, ele me fez ver de outro ângulo. E eu realmente estava errado na minha avaliação. Só que foi bom, porque eu tenho essas conversas abertas. Elas não são fáceis, tá? Inclusive, elas são bem difíceis de ter. Mas eu sempre tive. Então, eu acho que enquanto isso fizer sentido pra mim, eu não fico mais pelo dinheiro. Eu acho que isso, graças a Deus, as coisas andaram muito bem. Eu ainda quero ganhar mais, tá, Thales? Então, só pra deixar claro aqui, se você estiver ouvindo. Vou continuar querendo. Rafa também. Mas eu fui repactuando, assim, cara. E o G4 se transformou muito, né? A gente não é a mesma empresa, né? A gente só tem a mesma essência. Então, eu adoro, assim. E eu adoro estar errado também, cara. Hoje... O Rafa, por exemplo, um cara que vocês conheceram aqui... Pô, o Rafa, ele tem um jeito de ser, cara, muito particular, que eu admiro. Ele, assim, eu pagaria mais pra ele, conversar com ele sobre ele do que sobre vendas, sabe? Apesar de ele conhecer os dois muito bem. Então, acho que é o convívio com essas pessoas que me faz continuar. E eu tenho um presente, cara, que eu convivo muito com vocês, né? Eu fui de uma época do G4 que os clientes vieram até a minha convivência... Muito. Sim. Então eu acabo tendo uma diversidade de pensamento, de visões muito interessante. E aí eu vejo erros, acertos e acabo aprendendo com eles, cara. Muito bom, cara. E aí, vamos Sensacional. pro último... Batidão ali. Ficaria aqui umas 10 horas aqui. Acho que tem muita história. O time inteiro comercial vai parar ali, ó, pra... Você sabe que eu acho muito interessante, né, cara? Eu não sou um produtor de conteúdo, né? Faço pontualmente. Tem uns baita vídeos que tu posta, quando dá cara. na telha, eu vou lá e faço, assim, tal. Não faço os cortes das minhas aulas e tal. Mas eu sempre me impressiono com a capacidade desse tipo de trabalho, assim, cara. Agora no Vale, a quantidade de gente, cara, que veio pra mim, puta, eu vi seu podcast X lá, que eu nem lembro, cara, que eu tinha feito. Lia seu negócio tal, né? É muito bacana, cara. Eu acho que a gente tem um trabalho na geração de conteúdo que, se falou, né, de ficar horas, as pessoas têm que acompanhar. Eu sou um ouvinte de vocês, porque eu aprendo muito. Legal, assim, né? Vocês fizeram 2 com o Napoli, por exemplo. Sim. O Napoli conta passagens aqui que eu vivi o bastidor dessa passagem, né? E eu... aprender como ele conviveu nos 2 lados, assim, é muito interessante. Então eu cresço com isso, assim. Então, enfim. Que legal, que a gente continue fazendo, inclusive. É isso, vambora. Pô, fantástico. O John com 30 anos e o John com 35. O de vai ser diferente do de 40. Porque a gente, cara... O meu papel hoje no G4, ele é esse papel... Eu não me coloco num papel... O Renato, que era o antigo CEO, ele sempre falava pra mim assim, não, você é um diretor da empresa. E eu nunca me coloquei nesse papel, e quanto mais eu me coloquei nesse papel, eu vi que não é minha potência. A minha potência é mostrar para as pessoas fazendo. Né? Então não é...
eu lidero os meus times, ou as pessoas que estão próximas de mim, ajudando eles a avançar. Não é eu falando, assim, sabe? Sim. Mão na massa. Mão na massa, assim. Trincheira. E ajudando eles a tirar a sujeira da frente, né, cara? Você é muito admirado no time comercial, né? Justo, eu era chefe deles, né? Os caras não vão falar mal de mim, pô. Todos que tiveram falar com vocês aqui, fui eu que contratei, dei dinheiro, dei sociedade, cara. Não, brincadeira. Não, eles são muito... todo G4, assim, cara, eles são muito carinhosos comigo, assim. Os clientes, né? Sim. Eu tenho uma... Quando um cliente chega pra mim e fala assim, pô, cara, preciso conversar com você, eu sinto que ali a gente criou uma relação de confiança, né? Porque é difícil chegar e conversar. E você já me viu no dia a dia várias vezes, né, cara? Meu dia a dia trocamos ideia ali já. Sempre duro, né? Eu sempre tô um pouco... até consigo sorrir, assim, mas eu tô... Conversando, mas... O Napoli sempre fala pra mim assim, ele fala, cara, uma das coisas que eu mais gosto quando a gente se encontra é você ter um sorriso largo, né? Que eu sempre falo, pô, eu adoro ele também, né? Eu sei que vocês são grandes amigos e fãs também. Então esse processo todo, cara, de transformação que você falou, ele é o processo que o time passa também, né? Por isso que eu respeito muito ele, assim, às vezes, por exemplo, o Matheus, né? Você fala do Matheus. Sim. A primeira conversa que eu tive com o Matheus foi sobre ele terminar o namoro dele, cara. Depois a gente pode contar num outro aí. Demorou. E funcionou, né? Hoje ele tá casado com a menina do G4. Baita casal, inclusive. Baita casal, gente boa. É isso, vambora então? Bora lá pro bate-bola. Vai lá, começa aí. Então vamos lá, John. Primeira pergunta. Você já deve ter visto, né? As perguntas que a gente faz. Não sei qual, mas... Mas eu queria saber aí na sua trajetória profissional ou pessoal, qual foi o maior tapa na cara que fez você virar a chave, assim, mudou a forma de pensar? 20 dias de RD, os vendedores todos passavam pela área de pré-vendas. E você tinha que bater uma meta para ir para a área de vendas. Só que eu levei na boa. E aí, com 20, 15 dias lá, o então gestor, o Parra, na época, me chamou numa sala. Falou assim, ó, não sei se você entendeu, cara. Você vai ser demitido se você não bater sua meta. Como é que você vai passar um mês aqui? Você tem que entregar. Eu lembro se era 50, 40 oportunidades. Senão você não vai para venda, você vai voltar para casa. Então, aquela foi a primeira vez que eu... Por mais que eu tenha passado por várias empresas, cara, Nestlé super desafiadora, meta, falava de demissão, mandava gente embora toda semana. Eu nunca tinha percebido que a minha indisciplina, a minha displicência com alguns temas poderia me gerar um impacto grande. Porque eu sempre fui o talentoso. Eu sempre fui o mais novo, o mais rápido. Prodígio, né? Ali. Tinha essa aura, né? Que vem de casa, né? Eu era filho único, né? Então imagina, né? Cresci com uma coroa, né? Então, foi a primeira vez, depois da vida adulta, que eu falei assim, cara, se eu fizer merda, vai dar merda, entendeu? Então, e eu preciso correr atrás pra não dar merda. Não é que vai acontecer, porque meio que ia acontecer. Então, acho que esse foi o primeiro tapa na cara. Por isso que hoje, ó, como as coisas se encaixam, por isso que hoje todo vendedor do G4 precisa passar por pré-venda. É só por conta disso que acontece. Não é porque... Caraca, muito bom. Construído, né, cara? Você tem que bater meta, senão você não vai. Caraca, então dos momentos profissionais aí que você teve, cara, qual que você voltaria? Essa nostalgia, voltaria no tempo? Viveria novamente. Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Essa eu lembrava que vocês iam perguntar. Cara, qual que eu voltaria? Eu acho que... Eu gosto dessas coisas de filosofia. E uma vez aquele Clóvis de Barros, que eu sou fãzaço dele, eu fui palestrar num evento que ele palestrou também. Eu falei, galera, ou vocês podem... Eu dou um desconto na palestra se vocês me deixarem falar 10 minutos com ele. Eu tive um papo com ele lá, me deram de presente. Ele fala que a felicidade ela é muito um momento repetido, né? Eu gosto desse jeito, assim. Você não é feliz, mas você gostaria de repetir. Por exemplo, eu adoraria repetir mais vezes essa conversa que a gente está tendo com ou sem microfone. Sim. Então eu acho que dos momentos recentes, assim, cara, eu acho que quando a Mari virou sócia é um momento que eu veria de novo, né? Eu acho que tem vários momentos quando eu vi, por exemplo, amigos meus ou pessoas próximas a mim sendo recompensados. O próprio Heitor. Legal. Quando o Heitor recebeu a alcunha de co-founder do G4. Legal. Aquilo ali pra mim significou muito. E eu, cara, eu tenho zero expectativa disso, assim. Ele merece isso, porque ele é de fato. Eu não quero... ninguém merece aquilo por tempo, sabe?
Sim. Então, acho que esses momentos, assim, e normalmente é um momento com o outro, cara. Eu não tenho muito, assim, eu sou Legal. super egoísta para as minhas coisas, mas os momentos que eu mais, cara, foi legal, assim, eu acho que quando eu vi pessoas, assim, o meu time, né? Todo mundo fala comigo nos vales, por exemplo, nas comemorações, você nunca vai me ver lá no meio pulando. Nunca, nunca, nunca. Tem vários vídeos que a galera faz, eu olhando de longe, eles brincam, é um pai olhando os filhos. Né? Mas é porque o meu, eu não sei assim, eu não faço por isso. Mas quando acontece, assim, pô, quando os moleques estão batendo meta, no Vale do ano passado, quando eles pegaram e levantaram a mar, assim, eu falei, cara, que do cara. Eu fiquei olhando. Esse é a mesma coisa. Não, porque Que vender massa, tal, tal. Eu olhei e falei, cara, olha que legal, um monte de gente nova que nunca viveu isso na vida. Olha a gente que tem 4 anos de empresa curtindo o momento também. O cara de tech que, porra, não faz ideia do que é vender. O cara é feliz pra caralho, tocando cara. buzina. Então Muito acho que esses foda. momentos aí eu viveria de novo. Irado, Caraca, cara. E o John de muito 75 anos? É. Pelo que quer ser reconhecido? Ah, cara, puta, uma pessoa justa. Eu sou injusto em várias coisas, né? Porque sem querer. E às vezes de propósito pra querer me beneficiar, né? Ser egoísta. Mas eu acho que ser pessoa justa, cara. Eu tenho o sonho de ser professor, assim. Olha. Eu sempre tive, desde mais foda. novo. Minha mãe também, entre a carreira executiva e também é professora. Sempre amei meus professores, assim. Tanto que eu adoro o que a gente faz. Então, eu acho que talvez se eu for um bom professor lá... o Napoli comentou com vocês sobre essa questão de ser alguém que provocou uma mudança em alguém, né? Eu acho que é parte disso, eu entendo ele, mas eu acho que ser alguém justo, né? Porque alguém justo, do meu contexto, ele promove a pessoa ele dá disponibilidade pra pessoa, sabe, cara? Seja um bom talento e só a justiça consegue isso, sim. E o mundo é injusto, né? Então, por isso que... E vai continuar sendo, tá tudo bem. Só eu acho que ser alguém justo, alguém que fala assim, cara, você sempre foi... Por isso que os meninos são assim, né? Sim. Se você pisar no calo... Olha o negócio que o Chris te falou. A venda vai pra tal pessoa. É porque eles sabem que aquilo é injusto. É isso E aí. eles não vão fazer com o outro, porque eventualmente vão fazer, mas eles vão pensar 10 vezes antes de fazer, porque isso pode se voltar contra eles, assim. Então, todos os momentos que a gente for injusto, cara, vira eles ligam os mais antigos, né? Eles ligam um botão de revolta, assim, que é difícil de segurar, viu, cara? Eu já vi. E aí, se você pisar... E quando eu tomei decisão... Eu lembro que uma vez eu tomei uma decisão injusta, que a Mari falou pra mim, assim, cara, você não foi justo nisso aqui. Aí, pô, beleza. Decisão Aí mexe, tomada. né, cara? Mexe, lógico. E se fosse pra conversar com alguém, você é o host agora da mesa de Gaut e vai entrevistar alguém, vai bater um papo. Pode ser até com a câmera desligada. Quem Isso seria? aí, vai sentar aqui na sua frente, John. Pessoa viva. Cara, quem eu falaria? Não pode ser o Clóvis. Não pode ser o Clóvis, né? Brother, eu tenho várias pessoas assim que eu olho e acho que seria uma excelente conversa. Mas, por exemplo, falando de um jeito muito pessoal, vou fazer um profissional pessoal. Eu falaria com os meus pais, assim. Poxa, que eu maneiro. acho que hoje eu tenho Muito legal. muito mais maturidade, né? Quando você fica velho, né? Eu acho que eles me tiveram muito novos, né? Minha mãe tinha 16, meu pai tinha 20. Então, pô, imagina, eles chegavam com a minha idade, tinha um alemão de 18 anos, 17 anos em casa pra resolver a adolescência dele, né? Eu acho que seria um bom papo, assim, com Legal. meus avós e tal. Acho que seria um papo em família, assim, Muito bom. né, falando sobre a trajetória. E, cara, a pessoa profissionalmente falando, eu acho que o Roosevelt Olha. bem comum, né? Ele foi ou o Churchill, acho que 2 caras, assim, que meio que moldaram o meu jeito de entender liderança. Não sei nem se é o certo, mas o Roosevelt sempre foi duro no bastidor e kind com quem não precisava, sabe? Tipo, meio que... Sim. Ele sempre foi generoso, né? E o Churchill foi convicto das próprias convicções, O propósito, né, que ele tinha. Então, eu me vejo muito naquele... Quando eu vejo filmes, bibliografias dele, ele sempre foi o jeito de liderança que eu fui durante muito tempo, que é aquele cara que bate na mesa, né? Forma de falar, lógico, Sim, assim, claro. mas é o forte de opinião e meio que turrão, assim, sabe? E o outro é uma liderança, obviamente no bastidor, né? Mais amorosa, assim. Sim. Então, acho que esses 2 caras, assim, seriam... Tem várias frases, né, do deles chat. no G4 ali, né? Sim, muitas. Eu sou um admirador de pessoas, assim, né, cara? Por exemplo, eu comentei para vocês da Nath, né? Eu queria ter 5% da capacidade de envolver pessoas que a Natália tem. Eu seria um muito bom. líder muito melhor. Eu queria ter a capacidade de movimentar pessoas que o Thales tem.
Eu queria ter a genialidade criativa do Alfredo, a simplicidade da inteligência dele. Eu queria ter a postura que a Misa tem. Eu queria ser um kind que nem o Rafa é, sabe? O Rafa é abnegado, ele faz as coisas porque ele acredita no que é bom pra todo mundo, bom pro negócio. Então, os meninos também, né? São vários talentos. O Fleck é muito bom de relacionamento, o Matheus tem essa servidão muito nele. A Mari também, né? Ela e o Matheus são muito parecidos, né? Então, acho que sempre tem gente que ensina e deixa alguma coisa pra gente, assim, sabe? Cara... Foi um baita episódio. Isso, de verdade. Cara, Sabe, curiosamente, não falamos de vendas. Não falamos de Olha vendas. que legal. Falamos de Muito legal. vendas. Mas geralmente é isso, né? A gente... Muito legal, muito legal. Normalmente a galera me chama e fica, puta, como que Eu conversa quero saber o mais? framework de OT e tal. A porcentagem de conversão, puta, né? Obrigado Bom, pelo carinho aí, cara. É isso. Pô, bom demais. Como é que faz pra te achar, então, a galera que tá assistindo nas redes No sociais? G4. Eu sou mentor do Traction, do Sales e às vezes eu tô no Scale, né, como mentor. Sim. Mas é o.jonathan.souza no Instagram. Às vezes eu posto mais coisas de dia a dia lá, quando tenho saco, né? Porque de fato é um trabalho difícil de fazer. E no LinkedIn também, Jonathan vai deixar Souza. aqui. A gente Põe vai deixar aí pra aqui. galera, mas assim, eu tô sempre no G4. Ele joga bola, Nos Eds, jiu-jitsu. Jogo bola, faço essas coisas. Gosto de churrasco. É isso, galera. Mas sempre nos Eds do G4, né? A quantidade É de verdade. gente que me chama e Nossa, fala, apareceu cara, demais. você é o cara aqui. do vídeo do G4. Fiz tanta coisa no G4, você lembrado pra pôr de um Eds de 15 segundos. Foda, né? Mas tudo bem. É isso aí, é isso aí. Você que já entrou no nosso... A galera me fala muito do time do G4. Uns amam, outros odeiam. esse mesmo. Você escuta essa frase e vem, tipo assim, né? Não é um abraço tem, é um slogan quase. Cara, é isso. Ô, João, obrigado, irmão. Valeu, cara. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de Obrigado. vocês. Que vocês tenham energia e apoio pra continuar fazendo aí. Se eu puder ajudar, É isso. contem comigo. Vambora. Com certeza, João. Galera, ó, segue a gente, então, nas redes sociais, o Instagram, Spotify, YouTube, comenta. Você que chegou até o final, compartilha. Sei que você, que é do time do G4 também, chegou até aqui, tá assistindo. Então divulga aí, ó. Tamo junto. Me sigam também, Rafa Gama, nas redes sociais. Eric? Eric.pmarques. A gente vai colocar tudo certo aqui nos links, pessoal. É isso aí. Mais um pra conta, Eric. Que isso, cara. Vambora. Uma aula. Valeu, até mais. Valeu, galera. Valeu.